Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem não consegue dormir. Muitos pensarão que a gente não consegue dormir por algum fator e de fato eles estão certos. A gente não consegue dormir por vários fatores, não é por um fator não. Porque a gente vê em pleno século XXI coisas acontecerem que dariam vergonha. Colocariam, por exemplo, os vikings com vergonha, se achando que fizeram pouco. Mas, não sei se vocês sabem, os vikings viviam, primeiramente, isso é uma parte da história que está censurada, é uma parte da história de fatos que aconteceram antes da negritude que se instalou durante a Idade Média, que foi sendo escalonada até ser derrubada. Foram em torno de quase 1000 anos que, quando eu aprendi história, antes da história ser censurada aqui nesse país, no dia 31 de março de 1964, o nosso sistema eleitoral era muito diferente. A começar como a gente votava. A gente votava numa cédula de papel. O voto ficava numa urna tecida que você só conseguia abrir, você cortar o tecido com que era feita a urna, era de uma trama de algodão com mais elementos que eu não sei quais são, mas era com uma tesoura você não conseguia cortar uma urna, com uma faca você não conseguia cortar uma urna. E ali na urna, a gente até entende, era para estar à vontade popular. Então, nós, povo, amassamos barro o tempo todo. Essa é a conclusão que eu chego. E aí, voltando aos vikings, muito da história deles é censurada. Os vikings que se tem notícia de mais temerários e brabos, né? Não é bravos, não, brabos, eram excelentes navegadores, tinham uma tecnologia de trabalhar com a madeira que dá inveja, com o que eles tinham de material dá inveja a qualquer fabricante de móvel chulo, que os móveis hoje não são feitos como eram feitos no tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais e na minha infância. Os móveis hoje
pelo menos os armários, são feitos. Eu falo isso porque eu e minha esposa perdemos a nossa casa. E não foi numa catástrofe generalizada a vida em 2011, em Nova Friburgo. Não. Onde eu morava choveu muito, mas como nós morávamos, eu vou dando meus burros, né? Nós morávamos em Muri, à altura de 1.000 metros do nível do mar. Nós tínhamos verões a menos, chuvosos até, mas a menos, mas madrugadas perversamente frias. E quando houve a catástrofe de 2011, eu acho que muita coisa foi censurada. Eu, em Muri, desabou no bairro chamado Deboçan, perto de Teodoro, que é a divisa com Cachoeira de Macacu. Nós ficamos numa situação, se não fosse nós termos viver longe do centro, o hábito de termos sempre alimento em casa, sempre ter o que comer em casa, pelo menos o básico, já que era impossível você guardar legumes, frutas. Elas têm um prazo de consumo muito curto, né? O que força a gente praticamente a toda semana ter que comprar uma fruta ou um legume. E quando da catástrofe de 2011, caiu uma barreira com a chuva forte e incessante. Uma barreira caiu em Deboçan, numa curva perto da escola de Madureira, uma escola pública, que fechou o acesso a entrar-se em Friburgo. E na altura, já chegando no fim do retão, aquela descida que tem de Friburgo, é uma reta só, que é o único lugar, incrivelmente, possível de você fazer uma ultrapassagem. Por quê? Porque ali você tem visão da estrada. O resto da estrada é toda a faixa amarela dupla. Ali naquele pedaço é triste, porque você põe sua vida à disposição, não de Deus, mas da incompetência. Se você é um motorista incompetente, fuja daquele lugar evite dirigir ali. Você tem que ter calma, você tem que ter boa visão, você tem que ter principalmente paciência. Porque
a cidade é cortada pela antiga rodovia Tronco Norte Fluminense, que foi, como se diz agora, privatizada. Eles têm pedágios porque pela incapacidade do DR em cuidar da estrada e do governo estadual, porque é uma estrada estadual, não municipal, a RJ 116. E olha, ela não é a mais perigosa rodovia serrana que eu já vi, não. A 142 que desce para você poder ir a Rio das Ostras, ela tinha que ser totalmente demolida. Aquela estrada não podia existir como existe. Mas nós temos povo que mora ali, mas mora ali por causa da estrada, né? Mas a estrada, ela é uma das estradas mais perigosas que eu já conheci na minha vida de 55 anos de motorista. E olha, eu não sou motorista, nunca dirigi um ônibus, já dirigi, mas nunca vivi de dirigir ônibus, nunca vivi de ser caminhoneiro, nunca dirigi um caminhão. Minha carteira não permite isso e minha carreira, a carreira que eu escolhi para poder me sustentar, não foi a carreira que eu pensava para minha vida. A RJ 142 é uma coisa triste, é uma estrada mordaz, altamente perigosa. Se estiver chovendo, então, fique onde está, espere a chuva passar, nem que você tenha que dormir no carro. Ela não tem pedágio, não tem pardal. Então é muito escolhida, porque ela é um atalho para você chegar a Rio das Ostras, região das Lagoas. Eu me recuso a dizer região dos lagos. Não existe lago no Brasil. Peguem o mapa do Brasil, procurem um lago, vocês não vão achar. Então, para não sei por que razão, mas lá no fundo sei, chamam aquilo de região dos lagos. Se você juntar, porque elas são distintas, todas as lagoas de Maricá até a fronteira com o Espírito Santo, a grande maioria, porque o Rio de Janeiro é um anacronismo geográfico, né? É a única parte do Brasil em que nós estamos virados para o sul. E o Brasil, você olhando no mapa, você vê direitinho, né? O Brasil vem o desenho do Brasil, de repente ele faz assim e continua descendo. Esse assim
é o estado do Rio de Janeiro. Esse estado que a gente vive, esse estado onde eu estou falando. Esse estado nasceu com a República, né? Porque naquele tempo, antes do Império, eram regiões, né? Então, você que precisa de uma estrada, não conte com essa. Eu chamo, me desculpem, eu chamo essa estrada de Estrada da Morte. Ela é praticamente sem sinalização. E você pega essa estrada e tome cuidado, principalmente em dia de chuva, em dia de nevoeiro e em dia que você não esteja bem, porque você tem que estar nos cascos, porque você tem que ter toda a concentração possível para conseguir cruzar aquela estrada. Mas, mesmo assim, e nós temos autoescolas, né? Que tem, quando você vai tirar a carteira, você tem que fazer no mínimo 10 aulas na autoescola. Quando eu tirei carteira, eu já sabia dirigir. Eu acho que eu dirijo bem por causa disso. 55 anos, sem um acidente. E tive períodos em que eu fiquei sem carro. Esses períodos foram difíceis, porque onde eu morava, depender de ônibus era fogo. E os ônibus nossos não são ônibus, são chassi de caminhão com uma carroceria de alumínio super fraca. É um monobloco, né? Uma estrutura. Então, nossos ônibus aqui no Brasil, nossos ônibus não são veículos feitos para transportarem passageiros com segurança, porque nós estamos andando em cima de um chassi de caminhão. O chassi foi feito não para um ônibus, foi feito para um caminhão. E você agora consegue subir, tendo idade, você consegue subir num ônibus. Olha, se você for medir a altura do primeiro degrau, agora você é ao contrário, né? Você entra pela frente e se você for idoso, você vai ter muita dificuldade em subir, porque são praticamente, é uma distância de mais ou menos 60 centímetros. E olha que eu sou alto, minhas pernas são longas, eu calço 44, eu tenho toda a estrutura
para subir num ônibus. E eu sou idoso, mas a maioria dos idosos, sinceramente, eu não sei como conseguem subir num ônibus. E o que causou um grande desemprego, conseguiram criar uma maneira de fazer a cobrança da passagem adiantada. Você compra a passagem em um cartão. Então, isso é a coisa mais vil que eu já vi na minha vida. Você compra a passagem, mas paga a passagem adiantado, né? Bom, se a passagem tiver aumento, você está ali, pelo menos, livre do aumento. Eles conseguiram acabar com a figura do trocador. Por isso eles mudaram a posição. Você agora entra pela frente. O trocador motorista. O nome já está dizendo. Ele é um motorista. Ele não é trocador. Foi feita para você ter cartão. Mas o transporte urbano, ele é para o povo. Para quem não tem carro. Para aquele que não pode comprar um carro. Para aquele que não pode manter um carro. Meu pai dizia sempre isso, eu escutei isso desde que eu me reconheço como gente, que ter um carro é ter uma segunda família. Tal a despesa que você tem para ter um carro. Tem carro que custa mais caro do que uma casa. A não ser que você more numa mansão, né? Numa casa que custe 1 milhão. Mas não é isso que eu vejo. Eu vejo são pessoas que não têm carro porque não tem condição de ter e tem que pegar a condução e tem que botar sua vida na mão de um estranho. Então eu falo seriamente, o ônibus não é feito para ser ônibus. O motorista não é feito para ser trocador. Ou bem ele dirige, ou bem ele recebe em cima do capô do motor que fica dentro do ônibus, que é um absurdo, né? O barulho do motor diesel todos conhecem, né? Quem anda de ônibus principalmente, você pode sentar no último banco, que é um dos piores lugares para você sentar no ônibus, porque ele não foi feito para ser um ônibus. A base dele, a estrutura básica dele é de caminhão. E você não é carga, você é um ente humano. Eu, quando era mais jovem, eu sou carioca, morei no Rio, e no Rio de Janeiro existia lotação, papa-fila. Vocês já ouviram falar esse termo? Papa-fila. Pois é. Vocês sabem o que é uma carreta, né? É a cabine
com motor fora da cabine. Alguns caminhões têm motor dentro da cabine. Então, numa época de crise, na década de 60, tiveram a ideia de criar a figura do Papa-Fila. Por que Papa-Fila? O Papa-Fila era um tido ônibus, né, para levar pessoas, mas ele era feito em cima da estrutura de um caminhão de jamanta. Então, a jamanta era o ônibus, não tinha motor. Então, o ônibus carrega 32 sentados e 26 em pé. Pelo menos é o que a plaquinha diz lá. E a plaquinha diz também: não fale com o motorista. Agora você tem que falar com o motorista. Não tem trocador. Se você é idoso, você não tem, porque não tem como ir à cidade para comprar o cartão, porque você ainda não recebeu o seu dinheiro, porque todo idoso ou é pensionista ou é aposentado por invalidez. No caso meu, eu sou aposentado por invalidez. Minha esposa é aposentada por invalidez. Eu ainda consigo subir num ônibus já com dificuldade. E toda vez que eu faço isso, eu me sinto mais velho. Voltando para o Papa-Fila. O Papa-Fila foi criado numa crise de ônibus que teve no Rio de Janeiro muito grande. Rareou completamente os ônibus. Então eles criaram a figura do Papa-Fila, que levava 2 vezes e meia a mais que o ônibus. Então quando ele encostava no ponto, ele papava a fila. E aí 100 sentados, 150 em pé. Quem anda de ônibus sabe que a pior posição para você estar nele é justamente ficar em pé dentro dele, né? Os ônibus intermunicipais já são ônibus. Eles têm um motor de caminhão, geralmente na traseira, que é o lugar que tem que estar o motor de um ônibus. Você praticamente não escuta o motor. Agora tem ar-condicionado. Alguns têm até uma divisória que separa por causa do ar-condicionado, porque o motorista não pode viajar com as janelas dele todas fechadas, ele precisa abrir a janela para poder sentir o trânsito, escutar dentro. Você entra num carro, liga o ar-condicionado, liga o rádio, você não escuta o trânsito. Se alguém lhe chama, você não escuta. Então o Papa-Fila era uma coisa assim, que quando ele vinha, ele causava terríveis engarrafamentos, porque eram muitos. Não podiam fazer ônibus, mas inventaram de fazer o maldito Papa-Fila. Cheguei a andar de Papa-Fila. Não tinha opção. Eu tinha que vir da escola para casa, eu tinha que me alimentar. E você levava um tempo absurdo para
se deslocar de um bairro do dito subúrbio para a dita zona norte do Rio de Janeiro. Era duro, era duro. Nós chegamos a ter experiências no tempo do governo do Lacerda, de 60 a 65, que, a meu ver, ele era repórter. Então ele sabia muito bem os problemas que o Estado passava. Então ele foi eleito governador do Rio, que naquela época era Estado da Guanabara, porque a capital era no Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro é tão grande que podia ser um estado, veja só, né? Era o menor estado da federação, claro, era o menor estado da federação, mas era um estado, o estado da Guanabara, por causa da Baía da Guanabara. Nome indígena tupi, né? Então, com certeza quer dizer muita água. Porque a Baía de Guanabara é muita água. Então você vai num ônibus, execrável meio de transporte. Você corre hoje, as companhias de ônibus são concessões. O dono da dita companhia de ônibus, ele é dono só do ônibus. Ele investe o capital na compra dos ônibus, pesquisa para saber, junto ao governo estadual ou municipal, a região que ele pode estender, que precisa de uma linha de ônibus, uma região recém-formada, que a gente pode dizer que uma região dentro da cidade. Então, uma linha de ônibus pode ser caçada pelo governo municipal, pelo governo federal, pelo governo estadual, porque é uma concessão. Mas eles parece que não estudaram português e não sabem o que é concessão. Concessão não é você dar a concessão de ser maltratado, mal transportado. Não, é uma concessão dada pelo povo para aquele cidadão exercer a função de ter uma companhia de ônibus. Se o povo não está satisfeito com aquela companhia de ônibus, a obrigação do Estado, do município, é cassar a concessão e passar para outra empresa. Mas, como já dizia Sebastião Neri, um documentarista político da minha infância, que falava sempre contra o regime militar, dizia que uma
uma das coisas que mais dinheiro dava era ter uma companhia de ônibus. E a gente tinha que andar de papa-fila, porque não tinha ônibus. A gente era... dentro de um papa-fila, você é a mesma coisa que o boi na carreta, né? A maioria ia em pé. E quem ia sentado não ia com conforto nenhum. E eu, que era alto, meus joelhos, eu tinha que ficar de perna aberta para poder ir sentado. E aí, se sentasse uma mulher do lado, você com as pernas abertas e a maioria em pé, a mulher ficava numa situação vexaminosa. Ficava com um membro na cara e uma perna na coxa. Então eu aprendi com meu pai que se deve ser cavaleiro, né? O que é ser cavaleiro? Ceder seu lugar. Você está na janela, se senta uma mulher do teu lado, a gente levantava, cedia o lugar para ela, porque você sabia, né, que ela ia ser assediada dentro. Naquele tempo, assédio não era tão punido como hoje, né? Em dia, naquele tempo, as mulheres eram assediadas o tempo todo. Elas não tinham a valentia que tem hoje de reclamar. Para uma mulher chegar a reclamar porque a coisa estava feia, aí a porrada comia dentro do ônibus. Os homens não assediadores, encasquetavam literalmente. O assediador era posto para fora do ônibus a pontapés e tapas e bolachas e tudo que você pode imaginar de golpes possíveis. E olha que o ônibus estava cheio, era muita gente batendo nele e ele tentava se desvencilhar e se livrar daquilo saindo o mais rápido que ele podia. Eu vi assediadores saírem pela janela, porque estavam colocados longe da porta de saída. Vi até saírem pela porta de segurança que ficava no meio do ônibus, para não apanhar muito, né? Mas quem mandou ele ser assediador? Quem mandou ele ficar em pé assim, roçando o membro no ombro e no braço, essa parte aqui, a mulher mais baixa? Eu mesmo, uma vez, tinha cedido o meu lugar para uma mulher, que eu notei, a gente tinha educação, a pessoa chegava, a gente olhava, cumprimentava, oi, bom dia, tudo bem, conversona, por favor, sente aqui na janela. Ah, muito obrigado, meu senhor, muito obrigado, meu filho. Então, eu trocava o lugar dela e, como o homem era assediado, o patife continuava, só que no meu braço. Não tem mulher, né? Não tem competência para ter uma namorada, uma noiva, uma esposa, fazer uma família. Um cara desse. Então eu tinha um expediente muito simples para acabar com isso, que as mulheres não tinham. Eu tinha tamanho, altura,
disposição, não tinha medo da porrada. Então eu botava a mão na cintura, o cotovelo em flecha e me levantava abruptamente. Ao fazê-lo, eu levava o testículo do cidadão e o membro dele até o umbigo. E o cara se desabava de dor. E na dor, todos os passageiros sabiam a razão da dor dele, porque ele estava com a mão nas coisas dele, né? Então, lenha, ele tinha que sair do ônibus. Tinha um assediador que sentava, o ônibus estava vazio, ele podia sentar lá na frente, ele sentava lá atrás, porque onde ele ia soltar, o ônibus ia estar cheio de gente em pé, e aí, passando, todos ficam virados para as janelas, todos têm a bunda para o corredor. E o assediador ia assim, como se dizia na época, não sei se ainda eu uso essa palavra, ia sarrando a bunda de todo mundo. Até chegava na minha, aí o bicho pegava. A gente tem calcanhar, gente. É só levantar o calcanhar, jogar ele para trás, para cima, que as coisas, né? Que não se pode chamar aquilo de genitália, o assediador tem coisas entre as pernas. A gente chamava de sarrador, que tirava sarro. Hoje a gente fala sarro como quando a gente está brincando com uma pessoa, né? Gozando uma pessoa. Então, naquele tempo, sarro era esse mau hábito dos assediadores. Eu agora tenho um carro, já não andava de ônibus há muitos anos. Quando muito um ônibus interestadual, que é um ônibus, né? Tem um motorista que não, que se foca, tem um veículo confortável, boa suspensão, mas por ter bagageiro, é um veículo um pouco alto, o que torna às vezes em curvas a viagem meio temerária e desconfortável, porque quando eles têm um limite de velocidade que eles têm tacômetro, então eles respeitam isso, porque senão eles são punidos. Então, gente, isso é assunto para muito tempo. Mas eu comecei falando de vikings, terminei falando em ônibus. Será que tem alguma analogia ao comportamental dos vikings, que eram guerreiros e violavam todas as mulheres dos lugares que eles invadiam? Eles eram mais do que assediadores, eles iam às vias de fato, quer a mulher quisesse ou não. Eu acho que é por isso que esse papo descambou de viking para ônibus. Assim, eu
Desejo a vocês muita saúde e que quem anda de ônibus fique atento. Não tenha receio, não. Defenda-se sempre que puder. Defenda a sua esposa, defenda a cidadã mulher, porque ela não tem a estrutura física tua. Tua pancada é mais forte, você tem mais força, pelo menos física, né? Espero que você tenha também o complemento da força, que é a força moral. As mulheres, pelo menos as que eu socorri, tinham isso, força moral, mereciam ser defendidas. Saúde a todos e até a próxima.